Uma coisa assim, eu vou falar, cara, do meu total desconhecimento de tudo. O que eu ouço o pessoal falando, né? Que fala assim, Jesus Cristo teve um problema porque a gente sabe quando ele nasceu e sabe quando ele morreu. Mas tem um período da vida Dos dele... 12 aos 30 anos. Que a gente não sabe nada do que aconteceu. O que aconteceu, então, com Jesus, que arqueologicamente se tem alguma coisa e tal, nesse período de vida dele? Eu vou te dar a resposta mais simplória que você pode imaginar, mas é essa. Ele foi simplesmente um judeu como outro qualquer. Entendi. Só isso. Então, um grupo de cristãos de Alexandria queriam adaptar a pregação cristã ao mundo helenístico. Porque tudo na época era helenístico. Mesmo com Roma dominando, era a cultura grega. E como é que eu vou adaptar? Bom, eu tenho que tornar o evangelho mais coisa. Aí começaram a criar. Qual a lacuna da vida de Jesus? Os 12 aos 30. E qual que era a gama de um herói grego? É justamente a infância e juventude dele, os trabalhos de Hércules. Hércules matando... Cara, então foi assim, caiu como uma luva para os caras. Caiu como uma luva, os caras começaram a produzir textos tardios, como o Evangelho de Maria. Para essa fase de Jesus. Exatamente. Caramba, aí que surgiram os chamados evangelhos apócrifos. Sim. Onde Jesus, por exemplo, uma das histórias que Jesus uma vez estava brincando com os passarinhos, o pai dele chamou a atenção, ele bateu, passarinho de barro, ele bateu palmas, os passarinhos de barro saíram voando. Aí tinha uns meninos que queriam bater em Jesus e falaram com ele assim, olha, adivinha o que tem dentro daquele lugar lá. Entendi. Se você adivinhar, a gente te libera. Se você não adivinhar, a gente vai te bater. Lá dentro tinha um monte de menino pronto para bater em Jesus. Jesus foi lá dentro, tem um monte de porco. Quando eles abriram a porta, saíram um monte de porco. Jesus transformou os coleguinhas em porcos. Quando os pais do menino foram reclamar com José Maria, Jesus levantou a mão e matou os dois. Então essas coisas todas estão nos evangelhos apócrifos, que o pessoal fala que Constantino censurou. Tá vendo agora? Olá e seja bem-vindo ao nosso canal dedicado à fé cristã e ao desenvolvimento pessoal. Aqui, buscamos compartilhar conteúdo de qualidade para fortalecer sua espiritualidade e enriquecer sua jornada de vida. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e TikTok, para se manter atualizado e interagir conosco. Os links estão na descrição abaixo. Uma coisa assim, eu vou falar, cara, do meu total desconhecimento de tudo. O que eu ouço o pessoal falando, né? Que fala assim, Jesus Cristo teve um problema porque a gente sabe quando ele nasceu e sabe quando ele morreu. Mas tem um período da vida dele... Dos 12 aos 30 anos. Que a gente não sabe nada do que aconteceu. O que aconteceu, então, com Jesus, que arqueologicamente se tem alguma coisa e tal, nesse período de vida dele? Eu vou te dar a resposta mais simplória que você pode imaginar, mas é essa. Ele foi simplesmente um judeu como outro qualquer. Entendi. Só isso. Mas, de novo, a busca do mito. A gente quer alguma coisa, tem que ter alguma coisa. Não tem. Gente, quem é sofisticado é o ídolo. Aí que eu vou falar agora em teologia para você. Quem é sofisticado e quer o glamour é o mito, é o ídolo. O Deus de Israel, não. Vou dar um exemplo de estudo de casa e eu volto para Jesus, da Maria Madalena lá, que você perguntou. Deus, quando apareceu para Moisés no Sinai e deu os 10 mandamentos, que os judeus até contam a piadinha, que originalmente era para ser uma tábua só, né? Aí pôs em quantas? Em dois, né? Pode ser até 3, que é aquele filme antigo lá que eu esqueci o nome, daquele judeu lá, que aí falou assim, aqui estão as 3 tábuas, aí cai uma quebra, né? As 2 tábuas. E o pessoal brinca também que assim, que era uma tábua só, e Deus falou, Moisés, aqui estão os meus mandamentos. Ele falou assim, o que é isso? Os meus mandamentos, Moisés. Quanto custa? É de graça. Então eu vou levar 2. Né? Então, nesse momento da aparição, você tem a epifania. Deus aparece no Monte Sinai com raios, trovões e tudo mais, e o povo fica assustado. Aí Deus vira para Moisés e fala assim, Moisés, faz uma barraca para mim lá no meio do acampamento, que eu vou ficar no meio do povo ali. E o santuário, que o primeiro templo judeu, era um negócio besta, pequeno, besta no sentido de simplicidade. Não tinha nada parecido com o templo de Karnak, com os templos babilônicos, os sumerianos, coisa simples. Então Deus foi bem simples. Quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus, ele se encarnou num bebezinho.
E Jesus se tornou homem mesmo. O menino Jesus fez cocô na fralda, arrotou, vomitou. Era um ser humano, né? Ser humano. E ele, nesse período aí, com exceção dos 12 anos, que eu posso colocar desde a infância até a fase adulta, que o único episódio que a Bíblia conta é a ida de Cristo aos 12 anos no templo, que alguns pensam que foi o bar mitzvah de Jesus. Embora, bem da verdade, o bar mitzvah hoje é com 13 anos completos, mas nós não sabemos até que ponto isso é uma tradição rabínica posterior, e na época de Jesus era com 12 anos. Certo. Só. E não tem nada, é porque não tem nada. Você entendeu? Entendi. Mas tem que tocar? Não, não tem. Ele simplesmente trabalhou lá na carpintaria, andou em Nazaré. Talvez era uma pessoa de um caráter mais elevado, que agora eu já estou especulando, mas com base em alguma possibilidade. Foi vítima de inveja, de bullying dos outros que queriam fazer coisa errada, ele não. Até que o dia ele vai ser batizado por João Batista e aí a história continua. Mas você tem um movimento que surgiu depois ali, de novo a questão do mito. Quando o cristianismo terminou a fase apostólica, no final do primeiro século, o mundo grego estava aberto para receber o cristianismo. Mas o mundo grego era voltado para o mito. E a história de Jesus não era mitológica. Era uma história real. Era uma história real. E a história real tende a ser sem graça. Isso. Deixa eu colocar uma notinha de rodapé. Um sem graça entre aspas. Porque, por exemplo, se eu olhar num telescópio hoje, não é aquele universo mágico que eu idealizava quando criança, brincando de astronauta, onde você vê a estrela naquele jeitinho que a gente desenha e as estrelas sorrindo. Não é aquele universo. Sim. Ele é frio. Se eu pegar até as palavras do Carl Sagan, ele é indiferente. Mas, ao mesmo tempo que ele é frio e ele é indiferente, é muito interessante. Você vai soltar uma lágrima quando você olhar para aquela imensidão de estrelas, como eu fiz lá na Serra da Piedade. Exatamente. Você está entendendo? Então, assim, quando eu falo que a realidade ela não é tão extraordinária como o mito, isso não significa que ela não seja maravilhosa. Então, os evangelhos estão dentro dessa realidade que não é mitológica, mas é maravilhosa. Mas está aquém do mundo de mentalidade mítica. Então, um grupo de cristãos de Alexandria queriam adaptar a pregação cristã ao mundo helenístico. Porque tudo na época era helenístico. Mesmo com Roma dominando, era a cultura grega. E como é que eu vou adaptar? Bom, eu tenho que tornar o evangelho mais coisa. Aí começaram a criar. Qual a lacuna da vida de Jesus? Os 12 aos 30. E qual que era a gama de um herói grego? É justamente a infância e juventude dele, os trabalhos de Hércules. Hércules matando... Cara, então aí, foi assim, caiu como uma luva para os caras. Caiu como uma luva, os caras começaram a produzir textos tardios, como o Evangelho de Maria. Para essa fase de Jesus. Exatamente. Caramba, aí que surgiram os chamados evangelhos apócrifos. Sim. Onde Jesus, por exemplo, uma das histórias que Jesus uma vez estava brincando com os passarinhos, o pai dele chamou a atenção, ele bateu, passarinho de barro, ele bateu palmas, os passarinhos de barro saíram voando. Aí tinha uns meninos que queriam bater em Jesus e falaram com ele assim, olha, adivinha o que tem dentro daquele lugar lá. Entendi. Se você adivinhar, a gente te libera. Se você não adivinhar, a gente vai te bater. Lá dentro tinha um monte de menino pronto para bater em Jesus. Jesus foi lá dentro, tem um monte de porco. Quando eles abriram a porta, saíram um monte de porco. Jesus transformou os coleguinhas em porcos. Quando os pais do menino foram reclamar com José Maria, Jesus levantou a mão e matou os dois. Então essas coisas todas estão nos evangelhos apócrifos, que o pessoal fala que Constantino censurou. Tá vendo agora? Aí nisso surgiu um movimento que não deve ser confundido com o agnosticismo que eu falei, chamado gnosticismo, sem A. O gnosticismo diz o seguinte, tem um conhecimento secreto que te liberta. E nesse conhecimento secreto, eles começaram a falar que entre nós e Deus tem vários eons de elevação espiritual. E nesse mundo mítico ainda faltava uma figura da mulher. Aí eles falavam que tinha o Deus Pai, Deusa Mãe e Deus Filho Jesus. E a Deusa Mãe foi encarnada em Maria Madalena. Aí começou todo aquele mito de Maria. Provavelmente por causa disso. Aí você não corrige um erro, um extremo com outro extremo. O Papa, acho que foi o Inocêncio VIII, se eu não me engano, não vou lembrar qual dos papas que foi. Ele pegou e fez uma homilia, onde ele falou que Maria Madalena era prostituta. Ah, então é daí que surge essa história. Aí surgiu, século VI. Aí surgiu, Maria Madalena prostituta, ficou até hoje. Igual os índios do Brasil, que hoje são índios, não tem nada a ver com a Índia. Entendi. Mas assim, arqueologicamente não tem nada desse período da vida de Jesus, de 12 a 30. Nada. O Porque máximo ele seria uma pessoa normal mesmo. Normal. O máximo que eu pego é o contexto histórico daquele período. Tá. Eu posso falar com você, olha, era um período de instabilidade política, Roma estava fazendo isso aqui, tal, não tem nada. É como assim,
Como se fala assim, tá, Sérgio, não tem nada arqueológico da vida do Sérgio dos 6 aos 18 anos. Não, nada, não tem nada. Mas eu posso ter uma ideia do que o Sérgio pode ter sofrido, porque o Sérgio foi criado... Você é da onde? Do Rio ou não? Daqui? Não, eu não. Eu nasci em Londrina, mas Londrina. fui criado em Minas. Foi criado em Minas. Minha infância foi em Minas. Pronto. Se for lá em Minas, tem uns restos arqueológicos. Então eu posso falar assim, olha, eu não sei nada... Melhor nem mexer nesses restos, melhor, não. né? Deixa eles lá. Eu não tenho nada do Sérgio direto. Mas eu sei que nessa época que o Sérgio era adolescente, foi a época que teve uma greve na pé da cidade dele lá, muita gente ficou desempregado. É provável que a família do Sérgio tenha sofrido. Você começa a fazer ali as ligações. Aí é uma hipótese que eu não posso repetir em laboratório, mas ela faz um sentido dentro do método de historiografia.